fora do bolso. Ela não fora capaz de encontrar as palavras para dizer ao seu superior que Tov propunha salvar Namor por meio de um gatinho preto. Ela se remexia no assento e coçava o nariz adunco, temia que aquilo não fosse acabar bem. A coisa foi pior do que ela imaginava. Todos os senhores guardiões esperavam, rígidos, silenciosos e atentos, quando a porta se abriram e a Villantrof entrou escoltado por 4 guardas armados com macacões dourados. O aspecto dele era lamentável. Sua bota esguichava água conforme eu caminhava, e o sobretudo estava sujo de lama. Dax estava visível em seu Era bolso coberta esquerdo por uma bem grossa como ela camada de imaginara. musgo marrom As patas esverdeado e penduradas pingava para água no fora e os carpete grandes felpudo. olhos atentos. Mas os senhores guardiões não olhavam para o gatinho. Debaixo do outro braço o Thor carregava uma rocha lamacenta do tamanho da cabeça de um homem grande. Era coberta por uma grossa camada de musgo marrom esverdeado e pingava água no carpete felpudo. Sem dizer uma palavra, Thor foi diretamente até a mesa de reuniões e colocou a rocha bem no meio dela. Foi quando Kefira viu os tentáculos pálidos e finos como fios, percebeu que aquilo Como fios. Percebeu que aquilo não era uma RUCH.AB, uma concha de lama? Exclamou ela surpresa. Não era de se espantar que não tivesse. de se espantar que não tivesse reconhecido. Já vira muitas conchas de lama, mas sempre depois de lavadas, cozidas e sem tentáculos. Em geral, eram servidas com um martelo e um cinzel para quebrar a carapaça óssea e um prato de manteiga derretida e temperos como a compa e amento. O Senhor Sguar.
Fora do bolso, ela não fora capaz de encontrar as palavras para dizer ao seu superior que Tov propunha salvar Namor por meio de um gatinho preto. Ela se remexia no assento e coçava o nariz adunco, temia que aquilo não fosse acabar bem. A coisa foi pior do que ela imaginava. Todos os senhores guardiões esperavam, rígidos, silenciosos e atentos, quando a porta se abriram e a Vilântrofe entrou escoltado por 4 guardas armados com macacões dourados. O aspecto dele era lamentável. Sua bota esguichava água conforme eu caminhava, e o sobretudo estava sujo de lama. Dax estava visível em seu Era bolso coberta por esquerdo, uma bem grossa como ela camada de imaginara. musgo marrom As patas esverdeado e penduradas pingava para água no fora e os carpete grandes felpudo. olhos atentos. Mas os senhores guardiões não olhavam para o gatinho. Debaixo do outro braço, o Thor carregava uma rocha lamacenta do tamanho da cabeça de um homem grande. Era coberta por uma grossa camada de musgo marrom esverdeado e pingava água no carpete felpudo. Sem dizer uma palavra, Thor foi diretamente até a mesa de reuniões e colocou a rocha bem no meio dela. Foi quando Kefira viu os tentáculos pálidos e finos como fios, percebeu que aquilo Como fios. Percebeu que aquilo não era uma RUCH.AB, uma concha de lama? Exclamou ela surpresa. Não era de se espantar que não tivesse. De se espantar que não tivesse reconhecido. Já vira muitas conchas de lama, mas sempre depois de lavadas, cozidas e sem tentáculos. Em geral, eram servidas com um martelo e um cinzel para quebrar a carapaça óssea, e um prato de manteiga derretida e temperos como a compa e amento. Os senhores Guar
Fora do bolso, ela não fora capaz de encontrar as palavras para dizer ao seu superior que tu propunha salvar namor por meio de um gatinho preto. Ela se remexia no assento e coçava o nariz adunco, temia que aquilo não fosse acabar bem. A coisa foi pior do que ela imaginava. Todos os senhores guardiões esperavam, rígidos, silenciosos e atentos, quando a porta se abriram e a vilã Tufa entrou escoltado por 4 guardas armados com macacões dourados. O aspecto dele era lamentável, sua bota esguichava água conforme eu caminhava. E o sobretudo estava sujo de lama. Dax estava visível em seu bolso esquerdo, bem como ela imaginara. Patas penduradas para fora e os grandes olhos atentos, mas os senhores guardiões não olhavam para o gatinho. Debaixo do outro braço tu carregava uma rocha lamacenta do tamanho da cabeça de um homem grande. Era coberta por uma grossa camada de musgo marrom esverdeado e pingava água no carpete felpudo. Sem dizer uma palavra, tu foi diretamente até a mesa de reuniões e se colocou a rocha bem no meio dela. Foi quando Kefira viu os tentáculos pálidos e finos. No meio dela, foi quando Kefira viu os tentáculos pálidos e finos como fios, percebeu que aquilo não era uma rocha, uma concha de lama. Exclamou ela surpresa. Não era de se espantar que não tivesse reconhecido. Já vira muitas conchas de lama, mas sempre depois de lavadas, cozidas e sem tentáculos. Em geral eram servidas com um martelo e um cinzel para quebrar a carapaça óssea e um prato de manteiga derretida e temperos como a compea hífen, NHMN. Os senhores guardiões olharam atônitos. E então todos começaram a falar ao mesmo tempo e a sala do conselho se tornou uma balbúrdia de vozes sobrepostas. Isso é uma concha de lama. Não entendo qual o significado disso. Ele nos fez esperar o dia todo e então se apresenta diante do conselho imundo como se tivesse rolado na lama. A dignidade do conselho é não como uma concha de lama. 2-3. Não pode ser o homem que suposta. Insano. Por que não olhar para o que é aquela coisa no bolso dele? Olhe aquilo. Meu Deus, se ela se mexe, está viva, estou dizendo, eu vi aquilo. Deixo ele e em silêncio. A voz de Lisan era silêncio. A voz de Lisan era como uma faca atravessando o rebuliço. A sala foi se aquietando conforme os senhores guardiões se voltavam para ele, um de cada vez. Nós nos reunimos atendendo a grave sua solicitação, disse Lisan acidamente para tu. Esperávamos que nos trouxesse uma resposta. Em ver, tu folheou as mãos enlameadas com a testa franzida e as limpou com afetação no sobretudo. Tirou o Dax do bolso e colocou o gatinho letárgico na mesa. Dax bocejou, espreguiçou-se e caminhou devagar até o senhor guardião mais próximo. Uma mulher que o encarava com horror e rapidamente afastou a cadeira.